A bola da vez é a vacinação das crianças, que ontem a novela teve alguns capítulos, teve um capítulo importante, né? O governo federal desistiu de exigir uma receita médica, uma prescrição médica para a criança ser vacinada. Por que desistiu? Primeiro porque a Anvisa já aprovou essa vacina para crianças desde o dia 16 de dezembro, nós estamos em 6 de janeiro, tem 20 dias, talvez algumas vidas já pudessem ser salvas nesse período. Segundo, porque outros 39 países, incluindo a União Europeia, países da União Europeia, incluindo os Estados Unidos, também aprovaram essa vacina. Terceiro, que saiu um estudo feito nos Estados Unidos, que de 8 milhões, mais de 8 milhões de vacinas aplicadas em crianças, houve 400 mil efeitos adversos, ou seja, 0,05%. E 97% desses 400 mil casos adversos foram de dor no local da picada. A criança teve dor no local da picada da vacina, ou seja, insignificante. Os outros é febre, enjoo, uma reação desse tipo. E ainda tem um outro fator. O Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator, já tinha sinalizado que autorizaria a vacina em crianças de 5 a 11 anos, mesmo sem prescrição médica. Ou seja, foi acuado de todos os lados e o governo acabou dando um passo atrás. Foi isso, Pavão? Um passo não, acho que deu uns 3 passos atrás, né? Porque o governo federal, a gente não pode esquecer essa cronologia. A gente está falando dia 16 de dezembro, que é o dia que a Anvisa declarou que a vacina podia ser aplicada em menores de 6 a 11 anos. Eu esqueci de falar que nesse dia o presidente Jair Bolsonaro ameaçou... Até os técnicos, a divulgação. A divulgação do nome dos Só que a gente não pode esquecer, Paulo, e aí é tanta coisa que acontece, que o dia 16 de dezembro foi o dia que a Anvisa declarou, através de um documento assinado por 1.600 técnicos, que a vacina podia ser ministrada. Mas a gente não pode esquecer que essa reunião ocorreu com 2 semanas de atraso, porque o governo, na primeira reunião, não convidou a Anvisa e na segunda reunião esvaziou para que não houvesse quórum para ser o documento liberado. Então, assim, nós estamos falando de um atraso, no mínimo, de 1 mês e meio na vacinação de crianças. É óbvio, é claro, e as estatísticas estão aí para confirmar, os dados, que crianças morreram de Covid nesse período que já podiam ter sido vacinadas. Então, o mesmo erro que o governo Jair Messias Bolsonaro cometeu com o início da vacinação, ele comete com as crianças. Ele recusa, ele resiste, ele faz de tudo, só que deu tudo errado, ainda bem para a população e para a saúde brasileira. As entidades médicas e todas as associações médicas se reuniram, foram em peso na audiência pública, viraram a maioria. A consulta pública foi esmagadora contra a intenção do governo e o governo não é que ele teve que voltar atrás, ele teve que jogar fora seus planos absurdos, porque quem assistiu ontem a entrevista coletiva do ministro da mentira, digo, da saúde, que falou um monte de abobrinhas com eles e os seus assessores, com dados, estatísticas, gráficos, para dizer depois, olha, já estamos tomando todas as necessidades, as providências para a compra das 40 milhões de vacinas, sabe, que a Pfizer não pode entregar. É um governo da mentira, é nojento o que esse ministro Marcelo Queiroga faz, seus asseclas, porque aquilo é uma quadrilha. O presidente, eu nem falo mais, um cara que estava entupido no seu estômago, estava saindo dejeto pela boca quase, o cara ontem sai e vai no jogo de futebol, o que se espera de um cidadão desse? Eu não espero mais nada. A única coisa que eu espero são 359 dias e contando. Essa semana faltavam 365, faltam 359 só. Para terminar o mandato do Jair Bolsonaro, e isso se ele não for reeleito para mais um mandato, ele disputa a reeleição. Agora, nesse caso das vacinas das crianças, é bom a gente lembrar também que o site G1, nessa semana, apresentou uma reportagem sobre um menino do Paraná, Nicolas, de 9 anos, que morreu um dia depois do Natal.
Em Guarujá, morreram 3 crianças de Covid nesse período e no Brasil todo, mais de 500 mortes de crianças. Quanto mais rápida a vacinação, ao contrário do que o governo está fazendo, mais vidas podem ser preservadas, Camila. Paulo, eu lembro que logo no começo da discussão, se eu não me engano, o ministro da mentira, como disse o Pavão, declarou que a morte de crianças era insignificante ainda e que dava para esperar um tempo mais para começar a aplicação da vacina ou não. Desculpa, mas para mim nenhuma morte, seja de adulto ou de criança, é pouca. E em relação a essa discussão da vacina, nós estamos voltando a uma discussão já pacificada. É óbvio que tem que vacinar criança, é óbvio que tem que vacinar adulto, enfim, tem que vacinar todo mundo. Não é porque criança fica só com febrinha ou fica só com dor no braço. Gente, não importa, fica o que ficar, que tenha febrão, que passe uma noite sem dormir. Tem que vacinar, porque o risco da doença é muito maior. Não são 500 mortes que são insignificantes. É igual o presidente estava falando há 2 anos atrás, que as mortes ainda não são significativas. Gente, não importa, morreu um, já tem significado e já tem que tomar uma atitude. Então, assim, tenho certeza, eu conversei com várias amigas que são mães, 90% delas vão conversar com o pediatra antes para saber justamente quais podem ser esses efeitos, mas não precisa de prescrição médica, não precisa de nada, tem que vacinar. Alguém contestou alguma daquelas vacinas que as crianças tomam logo que nascem? Nem sei quais são muitas, mas ninguém nunca contestou nada. Foi lá, tomou e pronto. Então essa é mais uma vacina que tem que assim, vai lá, toma e encerrou o assunto. Sabe, tá tudo politizado aqui no Brasil, assim, ou você ama ou você odeia, não existe um meio termo. A ciência parece que é feita para nada. Teve estudo, teve aprovação, não nasceu de ontem para hoje. Todo mundo fala, mas é uma vacina que tem menos de 1 ano. E daí que tem menos de 1 ano, gente? A ciência, a medicina hoje tem recurso para fazer uma vacina competente em menos de 1 ano. Qual é o problema?